Fala pessoal, tudo bem? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, curte, compartilha e comenta esse vídeo aqui, manda para todos os seus amigos, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E antes da gente ir para a pauta principal, que é o pós-jogo de Tadieres e São Paulo, eu só queria brevemente falar com vocês sobre a última partida do São Paulo, que foi contra o Sport no Morumbi pela estreia do Brasileirão. Não teve vídeo aqui no canal, eu vi que muitos de vocês perguntaram porque eu não tava postando vídeo. Nos últimos dias eu tô resolvendo algumas coisas, então eu tô muito atarefada, não tô quase conseguindo parar em casa direito, saindo bastante para resolver esses problemas. No sábado mesmo, que foi o dia da estreia do São Paulo, eu não estava em casa, eu cheguei em casa 2 horas da manhã, então eu não assisti o jogo e eu não ia vir aqui fazer uma análise para vocês, porque a minha análise é muito com a minha coerência, com o que eu tô vendo, com o que eu tô analisando. Não tinha como eu trazer uma análise de algo que eu não assisti, que eu não acompanhei, só baseado em sites e notícias. Então, por esse motivo, não teve vídeo contra o Sport e aí retornamos hoje à programação normal de pós-jogo aqui no canal, a partir de hoje com a estreia do São Paulo na Libertadores. A gente tem muita coisa para falar sobre essa estreia, porque, de fato, eu sempre falo que a gente tem que analisar de duas maneiras distintas. Eu e Johanna tem um jeito de torcer que talvez seja diferente do seu jeito de torcer e de outras pessoas torcerem. Eu nunca, jamais, em hipótese alguma, vou torcer para o São Paulo perder um jogo para que o treinador seja mandado embora. Eu nunca, em hipótese alguma, vou torcer contra o meu time por qualquer motivo que seja. O motivo mais idiota do mundo. Eu não vou fazer isso porque eu não sou assim. Cada um tem um jeito de torcer. E a gente tem que analisar o jogo de hoje de duas vertentes diferentes. Primeiro, um resultado extremamente importante. Eu acho que vencer na Libertadores é importante e vencer fora de casa é mais importante ainda. Então, sim, estou feliz com os 3 pontos, estou feliz que o São Paulo conseguiu buscar esses 3 pontos, conseguiu sair com a vitória, porém eu estou, de fato, muito decepcionada com a exibição do São Paulo, que eu já sabia que tinha sido ruim contra o Sport, porque eu li em alguns sites que o São Paulo não jogou nada contra o Sport, e é preocupante, e é nisso que de fato eu vou focar hoje. Eu sei que muita gente vai reclamar porque tem que aproveitar a vitória, só que eu acho que a gente tá chegando numa fase de adiar o inevitável. Por que eu digo isso? O Zubeldia, ele não consegue extrair mais nada desse elenco do São Paulo. Ele ficou mais de 20 dias sem jogos, sem nada, somente treinando o time. Contra o Sport já foi uma exibição ridícula, que o São Paulo não produziu, até onde eu fiquei sabendo, até onde eu li e vi os melhores momentos da partida, claro, fora o pênalti perdido do Caleri. E hoje, mais uma vez, contra um time que tem uma vitória em 14 jogos, que essa é uma fase muito ruim do Tadieres, mesmo jogando em casa, mesmo tendo toda aquela questão de Córdoba, que o São Paulo tem uma extrema dificuldade de jogar ali, já perdeu título, já perdeu jogos. Ano passado mesmo o São Paulo perdeu contra esse mesmo Tadieres e aí venceu no Morumbi. Então, assim, a exibição de hoje foi muito fraca e isso vem sendo desde o Campeonato Paulista. Claro que quando nós fomos eliminados do Campeonato Paulista, a gente direcionou muito essa eliminação para o que o juiz fez, para o que o árbitro fez com a gente ali naquela partida. Só que a gente não direcionou ao que de fato tinha que ter direcionado, que mesmo sendo assaltado, mesmo acontecendo tudo o que aconteceu, São Paulo não teve a capacidade de dar um chute no gol. E hoje foi basicamente parecido, porque ele mandou a campo novamente uma escalação com 3 zagueiros, e aí acabou sacando o Luciano, o Wendel foi pro banco, ele preferiu Ferreirinha, ele fez algumas modificações no time para a estreia da Libertadores, colocou o Oscar no sacrifício, que inclusive saiu, não sei se vai piorar a lesão dele, ou se, porque até onde nós estávamos sabendo, ele não ia nem jogar. E aí pintou lá na escalação, tava jogando no sacrifício, pediu para ser substituído no segundo tempo. E aí ele entrou com essa formação de 3 zagueiros para enfrentar um time que vive uma crise, para enfrentar um time que é muito ruim. Desculpa, mas o Tadieres é muito ruim. E o fato do Tadieres ser muito ruim, ou estar muito ruim, faz com que às vezes as pessoas confundam e achem que o São Paulo fez uma boa partida hoje, mas não fez. É aquele famoso resultado que é mascarado pelo 1-0. E eu falo pra vocês que mesmo o São Paulo vencendo hoje, eu demitiria o Zubeldia. Eu demitiria porque, pra mim, a gente tá adiando algo que lá na frente inevitavelmente vai acontecer. E a gente tá perdendo tempo
para ir atrás de um treinador que já poderia estar há muito tempo. O São Paulo sofre. Eu falei isso há alguns vídeos atrás e é verdade. O time do São Paulo é um cemitério de jogadas. O time do São Paulo não joga bem. Sabe o que é o time do São Paulo? Lançamento pro Caleri, para ele ficar se matando lá, brigando entre os zagueiros. E chuveirinho. Cruzamento na área. É isso que é o time, é isso que se resume o time do São Paulo. Então o treinador não consegue tirar nada de útil, além do que ele tem um agravante, que ele não utiliza os meninos. Hoje foi mais uma vez que ele fez substituições do que a gente já está acostumado de ver, então Tressolde, Igor Vinícius, Bobadilha, substituições que ele tá ali confortável de fazer, sendo que ele poderia ser usado. O Zubeldia, muitas vezes, ele é extremamente covarde. Na maioria das vezes ele é extremamente covarde. E você percebe que é tão irritante assistir o São Paulo jogar, é tão ruim assistir o São Paulo jogar, que o próprio Caio Ribeiro, que é um cara muito da paz, que é um cara muito tranquilo, estava visivelmente incomodado com a postura do São Paulo. Porque, ok, eu sou adepta àquilo assim, quando você vai jogar Libertadores fora de casa, eu sou adepta a você tentar segurar mais o resultado, tentar um empate quando é fase eliminatória. Agora, quando você tá na fase de grupo, e além do mais, você pega um time como o Tadieres, onde você tem total condição de vencer esse time por mais de um gol de diferença, e você ficar administrando 0-0, foi exatamente o que ele falou na transmissão. Parece que o Zubeldia está feliz com esse empate. E assim, não é sempre que eu vou considerar empatar um jogo de Libertadores fora de casa. Não é sempre. Não é sempre que vai acontecer, porque vai depender muito da situação e do adversário que o São Paulo está enfrentando. O adversário de hoje era um adversário fraquíssimo. Dava para o São Paulo ter vencido e ter vencido bem, até para abrir diferença para o segundo colocado, em questão de critério de desempate. Só que hoje o que a gente viu foi uma exibição completamente abaixo do São Paulo. Uma exibição muito ruim. Muita lentidão na troca de passes, muitas decisões ruins, que isso não é só do treinador. Eu sei que a gente vem aqui e a gente bate bastante no treinador porque é ele que treina esse time que na real nem sei se treina. Mas também a gente tem que questionar algumas decisões de jogador também. Um chute quando era para ser um passe quando era para ser um chute. O Ferreirinha é um dos jogadores que, para mim, se ele tivesse um neurônio funcionando na cabeça dele, ele seria um bom jogador. É porque ele só toma decisões erradas. O Ferreirinha é aquele jogador que tem o drible, que tem o passe, que tem a velocidade, que é muito parecido com alguém que tá esquentando o banco, que tá perdendo a oportunidade. Quando eu digo para vocês que o Zubeldia é danoso pro São Paulo, é disso que eu tô falando. Gente, não tem um pingo de condição do Zubeldia permanecer à frente do comando do São Paulo. É uma afronta ao torcedor isso. E aí no final de semana a gente vai pegar quem? A gente vai pegar o Atlético Mineiro fora de casa. O Atlético Mineiro que vem de uma sequência muito boa, infelizmente com o Inominável lá no comando deles, eles vêm de uma sequência muito boa. Campeão mineiro, jogando bem, e a gente vai enfrentar os caras fora de casa. Aí sabe o que acontece? Perde, aí o Zubeldia vai lá, é demitido e aí o São Paulo tem que ir atrás de um treinador, sendo que já poderia ter feito isso quando foi eliminado no Paulista. Só que a euforia, aquele negócio foi tanto de roubo, que a arbitragem roubou, que a gente se esqueceu de cobrar o futebol do São Paulo, que tá em falta. O futebol do São Paulo tá em falta desde o ano passado. Sabe qual foi o único jogo desse ano que o São Paulo jogou bola que encheu os olhos? Contra o Corinthians. Depois disso, o São Paulo se apequenou contra a Inter de Limeira, contra a Velo Clube. Hoje se apequenou porque quase foi sufoco até os últimos minutos, que o árbitro também parece que não queria terminar a partida, deu 4 minutos, subiu para 6. E foi pressão até o último minuto de jogo. Honestamente, eu achava que a gente ia acabar tomando um empate de um time horrível que é esse time do Tadieres. Porque não produz. O Zubeldia não consegue. Ele não tem mais a capacidade de extrair nada desse time do São Paulo. E se você tá vendo isso acontecer diante dos seus olhos, por que você não faz nada? Por que você não tira? Qual é o respaldo que esse cara tem aí dentro que ninguém consegue tirar esse cara à base de nada? Hoje já não vai cair porque venceu. E, obviamente, novamente eu vou repetir, eu estou feliz que o São Paulo venceu, porque vencer na Libertadores é importante.
Mas como eu consigo permanecer feliz sabendo que se a gente chegar até nas fases decisivas, onde nós vamos enfrentar times melhores, se a gente chegar nas fases decisivas, como que eu vou ser feliz sabendo que provavelmente a gente vai cair? Nas fases de mata-mata, na Copa do Brasil, da Libertadores. Como? Alguém me explica como eu vou ser feliz desse jeito? Não tem como, gente. Não tem como. Novamente, eu retorno para dizer, é adiar o inevitável. Mais dia, menos dia, ele vai cair porque ele tá com a corda no pescoço. E não tem que ser um resultado de 1-0 que tem que segurar ele no cargo. Resultado de 1-0 é o quê? Nada. Porque pra mim o que conta não é só a vitória. Pra mim o que conta é o que você produziu em campo. A gente tá falando de um time que tem uma vitória em 14 jogos. Que é um time muito feio. E você não consegue criar jogadas, você não consegue ser ofensivo contra esse time. Me falem que perigo que o São Paulo trouxe pro Tadieres. Que perigo. Nenhum. Então, assim, pra mim, óbvio, novamente, duas vertentes diferentes. Muito feliz do São Paulo ter vencido, ter pontuado, ter estreado na Libertadores com vitória. Muito feliz nesse ponto, mas muito preocupada com o que vai acontecer daqui pra frente. Eu, por mim, eu já mandava ele embora mesmo com resultado positivo. Sabe por quê? O nosso maior ídolo foi mandado embora com resultado positivo. Eu não sei se vocês se lembram, mas o Rogério Ceni foi demitido depois de uma vitória, porque o time não jogou bem. Então, será que hoje o Alisson vai salvar o emprego do Zubeldia? Será que essa direção vai novamente permanecer com esse cara? E ok, nada muda? Mesmo depois de uma exibição horrível contra o Sport? Mesmo depois de ter sido eliminado contra o Palmeiras, não jogando nada, perdendo de Inter de Limeira, de Velo Clube, quanto tempo mais vocês vão esperar para mandar esse cara embora? Ninguém aguenta mais, gente. É irritante ver o São Paulo jogar. É estressante ver o São Paulo jogar. Não tem alegria, não tem futebol, não tem nada. E você sabe que esse elenco pode produzir muito mais, só que tá saturado. Completamente saturado. E eu digo mais, se esse cara não sair, se ele não rodar, quem vai sair são os meninos. E aí eu quero ver a torcida vir falar que é ingrato, que não sei o que, que não sei o que. O moleque que foi o principal nome da copinha tá no banco para o Caleri, que tá vivendo uma fase péssima. Que assim, gente, verdades sejam ditas, eu adoro o Caleri. Adoro o Caleri, por toda a raça dele, por toda essa questão dele de honrar mesmo a camisa do São Paulo. Só que ele tá vivendo uma fase horrível. Por que você não dá chance pro Rian Francisco? Por que você não coloca o André Silva? Você insiste no Caleri pra torcida ficar batendo nele. Não tem nexo. Até quando, diretoria de São Paulo? Até quando vocês vão ficar com isso? Me diga, até quando? Até vocês se verem numa situação desesperadora no Campeonato Brasileiro, eliminados de todas as Copas, porque não é possível que só a torcida tá vendo a porcaria que tá o futebol do São Paulo. Não é possível, de verdade. Eu me recuso a acreditar que vocês estejam vendo um time diferente do que a gente tá vendo. Do que não só a gente. Todo mundo tá vendo o desespero que é esse time do São Paulo. Que venceu hoje, novamente, no desespero. Esse 1-0 é no desespero. Não tem qualidade, não tem jogada ensaiada, não tem triangulação, não tem nada. Repito, o São Paulo Futebol Clube, atualmente, o futebol que joga é um cemitério de jogadas. E eu não tenho perspectiva positiva para fazer com esse time. Não tem.